O que fazer em tempos de desafios? Nós vemos compartilhando desde 2 domingos atrás sobre confiar no agir de Deus. E como faço isso? Olhando para essa história de Josafá, nesse capítulo 20 de 2 Crônicas, nós vamos aprender, como compartilhamos no primeiro domingo, que é extremamente importante para tempos de desafios nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Segundo, escolher, crer na palavra que Deus diz. E hoje nós vamos aprender uma terceira lição de Josafá, para mim e para a sua vida, que é o que devo fazer em tempos de desafios. Confiar no agir de Deus, adorando a Deus em tempos de guerra. Então, em tempos de luta, nossa posição, ela faz toda a diferença para o resultado final. Em tempos de desafios, como nós nos posicionamos, como a gente encara as dificuldades. Se a gente já entra numa batalha com o pensamento derrotado, 99% da chance de a gente ser derrotado. Se a gente já entra numa partida, num jogo, e já entra com a mente de que a gente é mais fraco, de que a gente não vai resistir, de que a gente não vai suportar, 99% da chance de a gente dar errado naquilo. Então a nossa postura, nosso posicionamento fará toda a diferença no resultado final. Assim também é a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, a nossa mentalidade, a forma que a gente se enxerga, a nossa postura, ela faz toda a diferença para a resposta final. Aqui nesse texto o rei Josafá estava diante de uma notícia que fez o seu coração gelar. Você já deve ter passado por isso, de receber uma notícia que você gelou o coração, porque não era algo bom, não era algo agradável, não era algo que você estava esperando. E isso talvez te congelou, te paralisou, talvez fez você esfriar na fé, talvez fez você perder a esperança. Eu não sei como você reagiu a uma notícia que possa ter sido parecida com a notícia que Josafá recebeu. Josafá, rei de Judá, ele recebe a notícia de que um exército enorme formado por Moabe e Amon e seus aliados estava marchando contra o Judá, a terra de Judá. Então imagina o peso disso diante de um rei, diante de um líder, saber que está vindo um exército na direção dos seus, está vindo um exército muito mais poderoso do que o que ele tinha. Imagina só o peso dessa notícia na vida e no coração daquele homem. Um pequeno reino que era de Judá, era a parte menor de Israel, um pequeno reino, entrar em colisão com um grande exército e um exército extremamente armado. Então isso, irmãos, para qualquer líder seria um momento de reunir as suas maiores armas, de traçar as suas melhores estratégias, ou quem sabe até pegar as pessoas e fugir. Para um líder é uma responsabilidade tomar uma decisão de o que fazer diante de um desafio como esse. De como eu devo reagir, como eu devo me comportar diante de um desafio que mexe com as minhas bases, com as minhas estruturas. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai encontrar que Josafá, irmãos, fez algo diferente. Josafá, ele tomou uma decisão em comum, fez algo em comum aos olhos naturais humanos. Ele olhou para o céu e pensou: minha força não está nas minhas armas, a minha força está no meu Deus. Isso nos serve de inspiração para um tempo como esse, ou qualquer tempo que venha sobre as nossas vidas. De a gente entender que a nossa maior força não está naquilo que está nas nossas mãos, a nossa maior força está no Deus que está no nosso coração. Qual Deus que está no seu coração? Qual Deus que habita no seu coração? Qual Deus que rege os nossos pensamentos? Josafá fez algo em comum, colocou Deus à frente da batalha. Colocou a adoração como algo primordial para vencer a guerra. E enquanto eles louvavam a Deus, o Senhor começou a agir de forma sobrenatural. Irmãos, Deus tinha dito: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que eu darei a vocês. E aí a gente olha para a atitude de Josafá e a gente precisa se inspirar, e a gente precisa usar talvez como uma resposta de Deus para a situação que nós estamos enfrentando hoje. E eu quero falar de 3 coisas que eu aprendo aqui com esse texto, que eu fui ministrado e eu quero compartilhar com vocês.
A primeira lição que a gente aprende com Josafá, de algo incomum que ele tomou, de forma de uma ameaça na sua direção, na direção da sua família, foi ele declarar que a sua maior força está nos seus joelhos. E você, irmãos, precisamos entender que quando se trata da nossa vida espiritual, quando se trata da nossa vida com Deus, quando se trata da nossa vida cristã, a nossa maior força está nos nossos joelhos, não está em outro lugar. A oração é a nossa maior força. E nós precisamos permanecer nessa cultura de oração. Nós não podemos abrir mão da oração na nossa vida. Porque a oração, ela nos fortalece, amém? A oração nos aviva. Os maiores avivamentos da história nasceram de um grupo de oração, irmão. E assim será até a volta de Cristo. São grupos de orações que fazem um grande rebuliço na terra. São grupos de orações que fazem uma transformação poderosa nas famílias. Quantas vezes nós estamos reunindo a nossa família para orar? Quantas vezes nós reunimos a mesa para fazer uma oração antes da refeição? Quantas vezes a gente para tudo para dar tempo de conexão com Deus através dos joelhos no chão? Quantas vezes nós estamos colocando nossos joelhos no chão? Porque você pode dizer, eu oro, pastor, eu oro indo para o trabalho, eu oro voltando do trabalho, eu oro quando eu estou na correria do trabalho, eu oro quando eu estou lavando louça. Não tenho nada contra isso, amém. E você deve manter-se em oração constante. Orem constantemente. Mas se tem uma coisa que é diferenciada, é quando a gente bota os joelhos no chão para orar, amém? Você está comigo aqui? Quando a gente bota os joelhos no chão para orar, nós estamos nos colocando em uma posição em que o poder de Deus é que nos sustenta. E quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo para Deus que nós estamos em humildade para reconhecer que Ele é poderoso para fazer. A oração de joelhos diante de Deus são vistas como fontes de força espiritual e estabilidade diante das dificuldades da vida. Porque, irmãos, se tem uma coisa que é fácil de derrubar uma pessoa, é quanto mais alto ela for, mais fácil de cair. Às vezes a gente se sente muito grande, às vezes o orgulho deixa a gente muito altivo, a gente acha que a gente é grande demais, a gente acha que a gente é poderoso demais, a gente acha que a gente é forte demais, e a queda é grande por causa disso. Mas quando você se coloca o joelho no chão, você se torna muito mais difícil de cair. Porque a sua base de estabilidade ela está mais baixa. E quanto mais baixa, mais estabilidade você tem. Então, quanto mais baixo diante de Deus, mais força você tem para resistir a não cair. Nós precisamos desenvolver essa cultura de oração na nossa vida, todos os dias. E oração de joelho, amém? Amém ou não? Você está comigo? Oração de joelho. Se você for pegar nossas bisavós, nossas avós, de uma geração mais passada, que era crente pentecostal, crente você vai ver que os joelhos eram encalejados. Hoje, a correria, as coisas têm roubado essa essência de nós. É ou não é, irmãos? Amém? Você consegue se reconhecer? Quanto tempo você passa de joelho? Ai, pastor, meu joelho dói logo. É para doer mesmo. Ai, pastor, não aguento porque é desconfortável. É desconforto mesmo, irmão. Ai, pastor, eu prefiro orar deitada no meu travesseiro quando eu vou dormir. Aí você dorme no meio da oração, irmão. É bom de joelho que dificilmente você vai dormir, porque o joelho começa a doer. Não é? Eu coloquei um desafio diante de Deus. Nas madrugadas eu tenho acordado. Deus tem me despertado. E eu disse isso aqui. Depois eu recebi testemunhos dizendo, pastor, o senhor profetizou e a coisa aconteceu. O Espírito Santo me acordou às 3 da manhã. E eu quero profetizar de novo que essa semana ele vai te despertar às 3 da manhã. E você não acha que está com insônia, não. Ele está te levantando para você colocar o joelho no chão, orar por você, sua casa, por coisas que você nem sabe que Deus vai te dar livramento, te dar prosperidade, vai fazer acontecer, você nem imagina. Mas quando você despertar, coloca o teu joelho no chão, passa o tempo que for preciso.
Passa o tempo que for preciso. A oração da madrugada, ela é poderosíssima. Experimente. Amém? A oração da madrugada, biblicamente falando, existem muitos relatos da Bíblia que homens que oravam de madrugada, Jesus era um desses. Ah, pastor, porque a fila é menor na madrugada? Não, é porque a madrugada tem algo especial. Experimente passar tempo com Deus de joelho. A verdadeira força e poder não reside em habilidades físicas ou mentais ou muito menos materiais, mas sim na intimidade com Deus através da oração da humildade. Qual é a oração da humildade? A oração de joelho. Deixa os seus filhos te ver orando de joelho. Deixa os teus pais te verem orando de joelho. Deixa o seu cônjuge te ver orando de joelho. Essa é a melhor figura que vai ficar registrada na mente. Como eu gostaria de ter visto meu pai orando de joelho. Nunca vi. Mas eu fiz questão de que meus filhos pudessem me ver orando de joelho. Porque eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer dessa cena. Certa vez Vitor é o que acorda mais cedo em casa, 5 da manhã ele desperta. Quando ele levantou, eu já estava na sala de joelho orando. E eu percebi que ele veio, ele me viu orando, ele não quis atrapalhar, ele veio bem devagarzinho, silêncio. E aí eu fiquei em oração e esperando qual seria a reação. E quando menos eu espero, ele se ajoelha do meu lado e começa a orar também. Eu quero profetizar que você se tornará inspiração para a sua casa e para a sua geração, como modelo de homem e mulher de oração, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai despertar isso em você. Josafá entendeu isso, que essa batalha ela não seria vencida na força do seu braço, ela seria vencida na força do seu joelho. E eu quero dizer que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que essa luta, você está lutando no lugar errado. Essa guerra não será vencida na força do teu braço, essa guerra será vencida na dor do seu joelho. Deixe os seus joelhos doerem. Deixe os seus joelhos doerem. Amém? Em nome de Jesus. Deus hoje fala conosco, aumente o nível de oração e seja alguém mais forte. O texto nos ensina que Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Está aí. Primeiro versículo que nós lemos nessa noite, verso 18. A Bíblia diz que Josafá, quando soube da notícia que o exército estava se juntando ao inimigo para vir matar eles, a Bíblia diz que Josafá prostrou-se. O que é prostrar-se, irmãos, com o rosto em terra? Se não é se colocar de joelho diante de Deus. Josafá se colocou de joelho diante de Deus. Prostrou-se com o rosto em terra. E aí, preste atenção, porque o texto vai dizer que quando as pessoas viram o seu líder, o rei, de joelho no chão, a Bíblia está dizendo que todos também se prostraram. Líder, faça isso com o seu GF. Faça isso com os discípulos. Se torne esse modelo de homem e mulher de oração. É na oração que a gente vai ver os milagres acontecerem. É na oração que a gente vai ver as pessoas sendo libertas. É na oração que a gente vai ver a nossa casa rendida ao Senhor. É na oração que a gente vai ver Deus mover os céus à nossa direção. Quando Josafá dobra os joelhos diante da sua fraqueza, ele está dizendo: a minha maior força vem da minha flexibilidade diante de Deus. Porque só é capaz de dobrar os seus joelhos, colocar o rosto em terra, quem é flexível para o poder de Deus. Pare de reclamar e dobre os seus joelhos. Seus joelhos podem te levar mais longe do que os seus pés. Paulo nos lembra isso em Efésios 6,12, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo? Que nós precisamos guerrear de joelho, irmão. Nossa luta é espiritual, antes de ser física. Você está comigo aqui? Quer ver dar certo os seus projetos? Apresente eles de joelho no chão. Quer ver dar certo o seu casamento? Apresente ele de joelho no chão.
Quer ver dar certo os seus filhos nesse mundo? Apresente eles de joelho no chão. Não existe batalha perdida para quem está de joelho dobrado. Anote isso para você não esquecer. Não existe batalha perdida para quem está de joelho dobrado diante do Senhor. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, não se renda. A batalha não está perdida. Você só precisa dobrar os seus joelhos e você vai ver Deus agir. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Lembra do exemplo de Ana? Ana era afrontada por Penina o tempo todo, porque Penina tinha filho e Ana não podia gerar. Envergonhada, afrontada, caluniada. Aonde Ana estava? Aonde Ana estava? De joelho no templo orando. O sacerdote ali até confundiu, achando que ela estava embriagada. Mas não, ela estava cheia do Espírito Santo. Ela estava em oração pela sua batalha. Não existe batalha perdida para quem está de joelho dobrado, irmão. Deus vai fazer um milagre na sua casa. Deus vai fazer um milagre na sua família. Deus vai salvar essa pessoa que você está desejando que o Senhor salve. Mas essa batalha tem que ser travada de joelho dobrado no chão. Deixe o seu joelho doer. Porque a oração da intimidade, a oração da humildade de joelho no chão, ela desequilibra o mundo natural. E ela gera algo sobrenatural na nossa direção. Escute, primeiro você suporta, depois você vence. Então suporte a dor do seu joelho para que você tenha a vitória nas suas mãos. Você quer ver Deus mudar essa realidade? Suporte a dor do seu joelho no chão. Passe pelo menos 30 minutos todo dia orando de joelho. Eu não tenho tempo. Tempo você tem. Você está usando o tempo para outras coisas. Mas se orar menos de 30 minutos de joelho, irmãos, você não vai sentir dor no seu joelho. Você tem que orar até quando você levantar, os seus joelhos estarem amassados, doídos. E você vai levantar com dificuldade, mas vai ser prazeroso, porque você vai dizer: essa dor é a dor de gerar o meu milagre. Essa dor é a dor de gerar a salvação da minha casa. Essa dor é a dor de gerar a minha libertação. Essa dor é a dor de gerar a minha transformação. Irmãos, a gente não pode querer algo tão fácil assim. Precisa ter um sacrifício, precisa ter dor, precisa ter uma entrega. Comece permitindo que os seus joelhos doam. Dobre-se diante de Deus. Você está comigo? Amém? Amém ou não? Em nome de Jesus, vamos usar mais Mateus 16, 19. Jesus disse: eu te dou a chave do reino dos céus. Aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Aquilo que você desligar aqui será desligado lá. Que autoridade é essa que o Senhor nos dá, irmãos, como igreja do Senhor? E a gente está usando pouco. Vamos usar mais Mateus 16, 19. Eis que o Senhor nos dá uma chave nas nossas mãos. E a gente precisa saber usar essa chave. Para a gente ligar as coisas, conectar as coisas do céu com a terra. É de joelho dobrado, é de joelho no chão. Amém? Amém ou não? Vamos fazer um propósito aqui, você que está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui, irmão, então se acerte com Ele. Se você veio para essa noite, para essa casa, é porque Deus tem negócio com você aqui. Começar de hoje, amém? Nós vamos de hoje até domingo, todos os dias, 30 minutos de oração de joelho no chão. Quem se compromete? Levante sua mão. É isso aí. É daqui que vai nascer um novo avivamento. É daqui que vai nascer um novo avivamento. Você crê nisso? Você crê nisso, não? Avivamento não tem a ver com telão, irmão. Avivamento não tem a ver com luz. Porque o maior avivamento da história, na Rua Azusa, ele nasceu dentro de um galpão, onde nem cadeira tinha. Que a gente fica, tem que ter uma cadeira acolchoada aqui para minhas costas. Irmão, aqui é lugar de luta, de guerra, de sacrifício. Aqui não era nem para ter cadeira, era para todo mundo estar de joelho no chão. Mas a gente bota uma cadeira para você poder sentar, né? Quantos creem no avivamento? A gente precisa desejar por isso. Não perder de vista aquilo que Deus é capaz de fazer. Avivar os corações. Atrair homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Que não vão para outro lugar, irmãos.
que correm para os pés do Senhor, porque sabe que a sua maior força está nos seus joelhos dobrados. Segunda lição que a gente aprende com Josafá: a sua melhor arma está na sua adoração. O texto diz que a oração revelou uma poderosa direção de Deus. Josafá dobrou os seus joelhos, Josafá orou a Deus e Deus deu uma direção. Eu quero profetizar que assim será. Essa semana Deus vai te dar uma nova direção. Essa semana Deus vai te dar uma nova direção. Você vai estar de joelho no chão e Deus vai falar uma direção nova para você. Fique atento, sensível a ouvir Deus falar. Deus pode, eu vou procurar uma voz. Não, Deus pode falar dentro do seu coração. Não fique procurando uma voz. Deus fala por uma certeza, uma intuição dentro de nós, uma paz no nosso coração. Então será nessa semana que Deus vai dar uma direção para a gente aqui, para pessoas aqui, para você tomar a sua, sabe, você tá na dúvida de uma resposta, de uma direção que você tem que ter. Essa semana Deus vai te confirmar. Quando Josafá dobra os joelhos, Deus dá uma poderosa direção. Porque em tempo de guerra Deus tem direção, irmão. Em tempo de luta Deus tem direção. É que a gente às vezes fica tão desnorteado, a gente fica tão abatido que a gente perde a noção de ouvir Deus. O texto diz que os descendentes de coatitas e coreitas, esses homens, irmãos, eram da tribo de Levi. O texto diz que eles começaram a levantar louvores ao Senhor em alta voz. Como, pastor, é possível? Se está vindo um exército inimigo para matar todo mundo, eles começam a louvar a Deus em alta voz. Começam a adorar a Deus com alta voz. A oração e a adoração nos fazem enfrentar coisas que nunca teríamos coragem para enfrentarmos. Perceba que o texto diz que eles começaram a louvar em alta voz. Não era sobre uma música cantada, porque não tinha nem instrumento. É que a gente fica aqui, irmão, se não tem um teclado, parece que a gente não tem motivação para adorar. Irmão, adoração não tem a ver com instrumentos, não tem a ver com música, não tem a ver com quem está cantando. Adoração tem a ver com o nosso coração diante do Senhor. A gente não precisa de luz, a gente não precisa de música, nem som para adorar a Deus. Porque a adoração tem que partir de um reconhecimento de quem nós somos, de onde Deus nos tirou e quem Ele é para a nossa vida. Então, nem instrumento tinha, mas o povo estava tão apaixonado por Deus e tão necessitado de que Deus agisse, que eles adoraram em alta voz. E não era música cantada, era uma adoração revelada. Isso é fantástico. É uma adoração espontânea. Você aqui tem liberdade para adorar de forma espontânea a Deus. Nesse lugar é o lugar de você rasgar o seu coração, adorar a Ele de forma espontânea. Adoração não é cantar uma canção, adoração é rasgar o meu e o seu coração diante de Deus. Sabe como Jesus vê a adoração? Lembra da passagem que está lá em Lucas capítulo 7, Jesus foi convidado por Simão para estar na casa dele para uma festa, um jantar. Jesus está lá sentado à mesa, de repente entra uma mulher na casa, uma pecadora, leva um vaso, chega atrás de Jesus, ela derrama sobre os pés de Jesus aquilo que tinha mais de precioso na sua vida, ela gasta tudo aos pés de Jesus, depois ela chora tanto que enxuga com os seus próprios cabelos, e a casa se encheu do aroma de adoração. E aí os homens começaram a cochichar entre si, se eles soubessem quem estava aí tocando nele, essa pecadora. Jesus interrompe e diz assim: meus queridos, Simão, eu entrei na tua casa, tu nem me lavasse os pés, tu nem me desse óleo, tu nem me desse saudação, mas está vindo essa mulher pecadora, desde que ela chegou aqui, que ela não para de enxugar os meus pés, não para de derramar lágrimas sobre os meus pés e joelhos no chão. Deixa eu te contar algo. Aí ele pergunta a Simão: existia dois homens que devia ao mesmo cobrador, um devia R$500, outro devia 50. Não tinham como pagar, o homem resolveu perdoar a dívida. Eu quero te perguntar, quem desses dois, o que devia 500 ou o que devia 50, passou a amar mais aquele que perdoou? Aí Simão disse: naturalmente o que devia mais. Jesus disse: muito bem. Você está vendo essa mulher?
é porque ela sabe de onde Deus a tirou. Ela sabe tanto que ela é uma adoradora na sua essência. Porque quanto mais perdoado, mais a gente ama. Sabe qual é o problema da nossa adoração? É que a gente coloca condição para adorar a Deus, se Deus nos der aquilo que a gente quer. Olha para essa pessoa e diga assim: Jesus na cruz já pagou o preço pela sua vida. Ele já te resgatou do império das trevas. Então irmãos, a sua maior arma é a sua adoração. Quem muito ama, muito adora. Diz essa pessoa aí: quem muito ama, muito adora. Diga assim: a sua adoração está no nível da sua paixão pelo Senhor. Nós precisamos ser o povo mais apaixonado por Deus, irmão, da terra. Mais apaixonado por Jesus. E a nossa adoração precisa ser extravagante, precisa ser em alta voz. Eu sei que tem alguns que são mais tímidos, outros são mais entregues. Mas a gente não pode, irmãos, limitar a nossa adoração. É a gente vir para um lugar como esse, a gente ficar só como espectador do culto, a gente volta para casa, parece que nada aconteceu. E a gente fica esperando, mas eu não senti Deus, eu não senti a presença do Senhor. Irmão, aqui não tem misticismo, não. Eu não senti um arrepio, eu não senti um vento soprar. Não, você não vai sentir. Não é sobre teus sentimentos, é sobre a tua convicção de saber que Deus está aqui nesse lugar, e diante da presença dEle, todo joelho precisa se dobrar, toda língua precisa adorar, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é exaltado, Ele é único, Ele é digno, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é aquele que era, que é e aquele que há de vir. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, nesse lugar, você pode dar um glória a Deus, porque Ele está aqui. Você pode dar um glória a Deus em alta voz aí, bem forte? Isso. Mais uma vez, glória a Deus. Você vê como o teu glória a Deus aquece o teu coração. Mas o diabo quer nos calar. O diabo quer roubar a nossa adoração, porque ele sabe que a adoração é a nossa arma de guerra. Está doendo? Adore. Está sofrendo? Adore. Perdi tudo? Adore, porque a adoração é a tua maior arma de guerra. Sabe o que o diabo faz? Ele é tão miserável que ele rouba a adoração dos adoradores. E se tem uma coisa que os olhos do Senhor passeiam na terra para achar, são os adoradores. Porque Ele diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra em busca dos verdadeiros adoradores. Então quando você levanta as suas mãos para adorar, os olhos do Senhor, Ele vem na tua direção. Porque o Senhor diz assim: vai sair adoração desse lugar. A adoração precisa ser a nossa melhor arma de guerra, irmão. Quer ver outro exemplo? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Foram chicoteados, jogados no cárcere, aprisionados, mãos amarradas, pés acorrentados. Estava lá Paulo e Silas. A Bíblia diz que meia-noite, irmão, meia-noite, a oração da madrugada. Eita, balança esse irmão aí que está do outro lado e diga assim: olha, se prepare que essa semana vai ser da tua madrugada. Deus vai revelar segredos a você na tua madrugada. Meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam o quê? Adorando na prisão. Irmão, o diabo pode prender as tuas mãos e teus pés, mas a tua boca é livre no Senhor para adorar, irmão. O diabo pode tirar até o teu dinheiro do bolso, mas a tua boca é livre para adorar a Deus. A Bíblia diz que eles começaram a adorar. Aí Paulo e Silas: vamos cantar, irmão. Não tinha instrumento não, irmão. Essa é a adoração, a melhor adoração é essa. Eles começaram a adorar na prisão. Eita Deus. E começaram a cantar em alta voz. A Bíblia diz que de repente um grande terremoto. Eita, a tua adoração é capaz de estremecer, irmãos, a terra, estremecer o ambiente que você está ao teu favor. Quando Deus resolve trazer um terremoto, estremecer o lugar ao teu favor, porque as portas serão abertas, as correntes vão cair e você vai prosperar no Senhor. Paulo e Silas, meia-noite, adorando. Nós somos essa igreja
que zela e continua a zelar pela adoração. Simples, que a gente aqui não tem muito, a gente é simples, mas porém profunda. A gente é uma igreja que adora em busca de que a palavra do Senhor seja revelada. Libertação e vitória, irmãos, é fruto de dependência de adoração. A Bíblia diz que eles levantaram bem cedo, de madrugada ainda, para sair para a guerra. Aí sabe qual foi a estratégia que Deus deu a Josafá? Coloca os adoradores na frente. Coloca os adoradores na frente. Porque os adoradores vão na frente. Os adoradores são aqueles que vêm à frente. É por isso que a adoração do culto não parte de trás, ela parte do altar para contagiar você. Porque aqui é o lugar que vai à frente da guerra, da batalha. E aí Josafá botou os levitas à frente, os adoradores à frente. A estratégia que Deus deu, coloca a adoração na frente. Diz essa pessoa assim: Deus está falando com você nessa noite. Está na hora de você colocar a adoração à frente de todas as coisas. Passe a adorar mais a Deus. Passe a adorar mais ao Senhor. Passe a adorar mais ao Senhor. Passe a adorar mais ao Senhor na sua casa, aonde você estiver. Passe a adorar. Coloque a adoração à frente. Você vai ver Deus trabalhar na sua direção. O que move o coração do Senhor não é música. O que move o coração do Senhor é um coração quebrantado. Pode subir aqui o melhor cantor, pode ser estrela, mas o que move o coração do Senhor não é um talento, é um coração quebrantado, é rendido, é entender a essência da adoração. Josafá inspirou dizendo, olha o que ele disse para todo mundo: creiam no Senhor vosso Deus, e assim você estará seguro. Creia em seus profetas, e assim vocês prosperarão. Então ele designou adoradores para adorar a beleza do Senhor. Irmãos, quem quer vencer dos seus lábios, não pode sair murmuração. Quem quer vencer dos seus lábios, não pode sair reclamação, tem que sair adoração. Então mude a sua postura e você verá o seu milagre. Escute, eles não estavam adorando porque venceram, eles estavam adorando porque sabiam que não venceriam se Deus não agisse. Porque a gente costuma aqui, quando a gente está passando por dificuldade, a gente diz: eu não tenho razão para adorar, não tenho motivo, pastor, não estou bem hoje, não tenho motivo para estar feliz. Irmão, é aí que você tem que adorar mais. Não é quando a gente está bem, chega aqui, que as contas estão todas bem, estão tudo pago, a gente tem dinheiro sobrando no banco, a gente está com saúde, a gente tem comida na mesa, aí eu tenho razão para adorar. Não, irmão, é quando a coisa aperta que você tem que adorar mais. É quando você está na guerra que você tem que adorar mais. É quando as coisas não saem do seu jeito é que você tem que adorar mais. Diante da ansiedade, adore. Diante da angústia, adore. Diante da dúvida, adore. Diante da depressão, adore. Diante do medo, adore em alta voz. Por último, e não menos importante, para a gente terminar: sua grande vitória está em Deus. Diz aí a 3 pessoas: sua grande vitória está em Deus. Diz a 3 pessoas aí, vai lá, antes da gente ficar de pé, diz assim: sua grande vitória está em Deus. Diga assim: sua grande vitória está em Deus. Sua grande vitória está em Deus. Aponta lá para trás assim, para quem está lá atrás, diz assim: ei, sua grande vitória está em Deus. Ei, você que está aí, ó, ei, você, sua grande vitória está nas mãos de Deus. O texto diz no verso 22, quando começaram a cantar em alta voz, entoar louvores, dizendo: o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, o teu amor é extravagante. Aí a Bíblia diz que o Senhor de imediato preparou emboscada para os inimigos e eles foram derrotados. Enquanto você adora, Deus derrota os inimigos. Enquanto você adora, Deus monta uma emboscada para aqueles que estão se levantando contra você confundirem-se. Quando você levanta suas mãos e declara que Ele é santo e poderoso para fazer infinitamente mais, aí Ele faz por você.
Quem levanta as mãos, irmãos, está em postura de rendição. Não é assim? Quando alguém chega para você, ei, o policial vai te dar um baculejo. O que é que ele faz? Levanta as mãos, mão na cabeça. Por quê? Porque você está dizendo para ele que você está rendido. Não é? Amém? Quando o inimigo chega, não é assim? O inimigo diz, olha, me dá o celular, me dá as coisas. Você faz o quê? Primeira coisa, você levanta as mãos. Você está dizendo, eu estou rendido. Deus ama ver a gente dessa postura. Por isso que a gente fica aqui como, às vezes a gente diz assim, levante suas mãos para adorar. Não é nada mais, nada menos do que fazer com que você chame a atenção do Senhor. Quando você levanta as mãos, você se rende. Você está dizendo para Ele, eu estou rendido, Senhor. Faz o teu querer. Faz a tua vontade. Eu estou em meus piores dias, mas eu estou rendido. Eu estou sofrendo, mas eu estou rendido. Eu estou atravessando a minha pior fase, mas eu me rendo diante do Senhor. Quando você levanta suas mãos e adora, você está dizendo, Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor irá me ajudar. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que tudo vai ficar bem. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso imaginar. Você está dizendo, Senhor, eu não vou morrer nessa luta, eu não vou afundar, a minha casa não vai cair, eu não vou perder essa batalha. Eu sei, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou sem saber o que fazer, mas eu estou indo, confiando no Senhor. Eu sei que o Senhor tem vitória, por isso que eu me rendo. O que fazer diante dos desafios? Adore ao Senhor. Precisamos entender que a batalha, quando a batalha, irmãos, é assim, quando a gente toma as coisas para a gente, quando diz assim, essa guerra é minha, aí eu vou para cima, porque a gente vai para cima, a gente quer resolver do nosso jeito, a gente resolve na fala, às vezes a gente quer resolver até no braço, porque a gente está dizendo, é comigo, é minha isso, então eu vou para cima. Mas quando a gente entende que a batalha é de Deus, irmãos, a gente não vai para cima, a gente vai para baixo. A gente se ajoelha e levanta as mãos. Você quer ver uma postura de alguém que diz assim, essa batalha é tua, Senhor? É quando a gente coloca os dois joelhos no chão e as duas mãos para o alto. É desse jeito que Deus quer ver você. É desse jeito que o Senhor quer te encontrar. Quer encontrar a igreja dele quando ele voltar. Ele quer encontrar sim, corações quebrantados, adoradores apaixonados, que não passa um dia sequer sem colocar os seus joelhos no chão e colocar suas mãos para o alto. A Bíblia diz que a vitória veio quando eles começaram a adorar. Eu profetizo sobre a sua vida e a sua casa, que quando você começar a adorar, a vitória virá. Aquilo que você tanto espera vai acontecer. Assim será sobre a sua vida e a sua família. O inimigo foi derrotado. A Bíblia diz que quando Josafá olhou, só viu cadáver. Um grande exército que eles mesmos se mataram entre si. Esse é o Deus que você serve. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esse é o Senhor que você entregou a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Diz a 3 pessoas aí, confia no Senhor, entrega teu coração a Ele, e Ele vai fazer por você. Aleluia, amém.